E se o juiz me nomear para uma perícia que eu não quero fazer? Eu sou obrigado a aceitar? E se eu recusar? Vou ser mal visto? Vou perder nomeações futuras? Se você já passou por isso, ou se esse medo está te travando para entrar na perícia judicial, esse vídeo é para você. Hoje eu vou te explicar de forma clara e prática se o perito judicial pode recusar nomeações, quando isso é totalmente legítimo e como fazer isso da forma correta. Olá, peritos, tudo bem? Eu sou Eduardo Araque, perito judicial desde 2014, junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo, e nesse canal eu mostro de forma prática como a perícia judicial transforma uma vida profissional desgastante e estressante em uma vida com propósito, liberdade e com significado. Muitos alunos do meu curso de formação de peritos judiciais, o Expert Express, sempre trazem essa dúvida, se podem recusar nomeações e se isso causa algum problema. E essa é a sua dúvida também? Fique até o final do vídeo para entender de uma vez por todas o que pode e o que não pode fazer na perícia judicial. E não se esqueça de seguir o canal Viver de Perícias para se manter atualizado e dentro das regras da perícia judicial. Quando o juiz faz a nomeação de um perito, a intimação não vem dizendo assim: fica o perito obrigado a realizar a perícia. Ela vem, na verdade, com uma frase muito mais específica e que muda tudo. Intime-se o perito para responder se aceita o encargo. E isso significa uma coisa muito diferente, né? O primeiro passo do perito é responder, se aceita ou não. Não existe uma obrigação automática. A nomeação é um convite formal e a aceitação é uma decisão do perito. Você tem tempo para ler o processo, analisar relatórios, plantas, projetos e só então dizer se aceita ou não a nomeação para aquela perícia. Agora, atenção nisso aqui porque é muito importante. Recusar uma nomeação, quando bem fundamentada, é um ato de responsabilidade profissional. Aceitar uma perícia que você não tem condições técnicas ou práticas de executar pode gerar um laudo fraco, pode comprometer sua imagem, pode trazer problemas no processo e pode gerar questionamentos e impugnações. Ou seja, dizer sim para tudo é muito mais perigoso do que dizer não quando necessário. Agora, vamos ao ponto prático. Quais são os motivos legítimos para recusar uma nomeação? O primeiro ponto que quero falar para vocês é em relação à área de atuação. Isso é muito mais comum do que você imagina, se você é nomeado por uma perícia fora da sua área de atuação. Eu, por exemplo, sou engenheiro civil e é comum eu ser nomeado para perícias de engenharia elétrica, mecânica ou até mesmo de contabilidade, né? E nesse caso a recusa é totalmente legítima, porque é uma perícia de uma situação que foge da minha área de formação, foge da minha especialidade e como vai comprometer a qualidade do trabalho. Um outro item que você pode justificar a sua recusa é justamente em relação ao impedimento ou suspeição, né? Então, o perito deve se declarar impedido quando tem um vínculo com uma das partes. Por exemplo, uma das partes é um amigo, um cliente, um parente. Outro exemplo simples, se a parte é um condomínio, por exemplo, onde eu moro, ou a igreja que eu frequento, e se você já atuou no processo como assistente de uma das partes. Enfim, todo o processo em que você pode ter interesse direto ou resultado. Isso não é opção, isso é um dever ético e legal. O terceiro item que eu quero falar aqui é em relação à falta de disponibilidade de tempo mesmo. Quando você estiver estabelecido na perícia, vai começar a faltar tempo para dar conta de tudo. Então pode acontecer de você já estar sobrecarregado, não conseguir cumprir o prazo ou já estar envolvido em outras perícias mais complexas. Nesse caso você pode e deve justificar a recusa por total falta de tempo. E porque a perícia judicial ela exige prazo, dedicação e responsabilidade. Se você não conseguir atender os prazos, vai acabar se prejudicando e prejudicando o processo. Um quarto motivo é justamente doença ou saúde, né? É um motivo plenamente aceito. Acho que nem precisa entrar em muito detalhe nesse aspecto, né? O judiciário não espera que você, o perito, trabalhe doente, comprometa sua saúde e entregar um trabalho ruim por causa disso também, tá? Agora, você também pode recusar por motivos pessoais, um motivo pessoal relevante. Até motivos pessoais podem justificar uma recusa, desde que sejam apresentados com respeito, sejam justificados de forma objetiva e não precisa entrar em muitos detalhes, não. Agora a gente vê aquela situação, né, em relação ao domínio técnico. São aqueles casos, né, que você fala, puxa, eu não sei como realmente resolver esse problema aqui. Né? Pode ser processos, às vezes um laudo que você nem sabe exatamente por onde começar. Teve uma nomeação para um caso de corrosão de tubulação de cobre que foi nomeado, e o autor reclamava que era um efeito químico do resto da solda, né, do cobre, e o réu falava que era falta de manutenção, era uma corrosão galvânica, alguma coisa assim. Olha, eu
pesquisei sobre o assunto, mas não encontrei muita informação. Realmente eu não tinha muito conhecimento. Então cheguei à conclusão que eu não tinha domínio sobre aquele tema e recusei aquela nomeação para aquela perícia, né? Outra vez eu fui nomeado para uma perícia no estado do Pará, né? Então um abraço aí para o pessoal de Belém. Eu já estive aí, eu jantei num restaurante de frente para o Rio Amazonas, é a coisa mais linda realmente. Mas é uma perícia que tomaria muito tempo de deslocamento. E ainda tinha que pegar um barco para chegar no local. Era um local muito afastado, um local ermo. E o réu ainda estava à revelia, ou seja, o réu não estava respondendo o processo. Eu nem sabia se ele iria na perícia para permitir acesso ao local, então achei melhor recusar essa nomeação. Mas diz aí, tem algum outro motivo que você se lembra que pode ser uma recusa para a nomeação? Escreve aqui nos comentários para a gente saber. E como fazer a recusa da forma correta? E aqui é onde muita gente erra, né? Porque recusar não é simplesmente ignorar a intimação, não é simplesmente não responder. Porque o caminho correto é responder dentro do prazo, informar que não aceita o encargo e justificar de uma forma clara e profissional. Nada de texto longo, nada de justificativas emocionais, porque o juiz só quer saber se você aceita a nomeação. Se não, ele já nomeia outro perito, simples assim. Eu deixei um modelo de petição de declinação de nomeação em formato Word para você baixar e usar. O link está aqui na descrição. E se esse medo de ser obrigado a aceitar nomeações estava te travando na perícia judicial, agora você já sabe. Você não é obrigado a aceitar tudo. Você pode recusar se necessário. Isso faz parte da profissão. E se você quer aprender como se posicionar corretamente como perito, desde as primeiras nomeações até a construção de uma carreira sólida, você precisa ver o próximo vídeo, onde eu falo sobre como começar na perícia judicial de forma correta e sem erros.